Fala, meu povo! Aulinha bem rápida aqui sobre direito previdenciário. Essa aula é complementar ao nosso encontro em sala de aula. Lembrando que eu estou substituindo temporariamente a professora Thaís, que é uma pessoa por quem eu tenho uma maior admiração, aprendo muito com ela, e reafirmando aquilo que eu disse em sala de aula, relembrando o que eu disse em sala de aula. A gente está falando de direito, não é? A gente está falando de uma matéria que fica ali nas ciências sociais aplicadas, bem perto das humanidades, e aí é possível que exista alguma divergência de interpretação, tá? Então, um exemplo aqui que eu estou criando agora. Imagina que eu acho o artigo 198 da Constituição ótimo, acho que ele está perfeito, e a professora Thaís, que tem mais experiência do que eu, ela, mas eu acho que poderia ser melhorado aqui. Então eu acho que está perfeito, ela acha que poderia ser melhor. Se tiver alguma divergência entre nós dois, tá? Vocês façam o que eu faria, vocês fiquem com a opinião dela, que é uma opinião mais abalizada. É uma pessoa que tem um conhecimento enorme, uma pessoa por quem eu tenho uma maior admiração. Então, como a gente está falando de uma matéria que fica nas humanidades, assim, algo que envolve um pouco de política, pode ter polêmica e tal, se tiver alguma divergência, você fica com a opinião da professora Thaís, porque todas as vezes que eu divergi dela, que a gente discordou de alguma coisa, eu analisei os argumentos dela com calma e percebi, ela tem razão, eu que preciso estudar mais um pouquinho, tá? Então, feita essa ressalva, relembrando o que a gente conversou em sala de aula, vamos passar para o nosso conteúdo. Então, nós estamos em direito previdenciário, não é? E nós estamos falando sobre a Seguridade Social. Então, o que é a Seguridade Social? A gente conversou, a gente viu em sala de aula, que a Seguridade Social ela está prevista no artigo 194 da Constituição, que vai trazer, essa danada vai trazer a nossa querida Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, tá bom? Então, nesse primeiro momento aqui, só relembrando aquilo que a gente já conversou. Então, o que é a Seguridade Social? É esse conjunto, tá, integrado de ações de iniciativa à atenção dos poderes públicos e da sociedade. Então, a iniciativa é do poder público, é do Estado. E o Estado brasileiro é uma federação composta pelo MEDO, não é? Municípios, Estados-membros, Distrito Federal e União. Então, esses são nossos poderes públicos. E a sociedade, todos nós, e essas iniciativas, não é? Essas ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, elas são destinadas ao quê? Elas são destinadas a assegurar os direitos relativos a, e atenção aqui, a Seguridade Social é um gênero que vai compreender essas espécies aqui: saúde, previdência social e a assistência social. Aí você olha para mim e diz, Pablo, mas eu gostaria de ver isso na Constituição. Como é que isso aparece na Constituição? Tudo bem, vamos lá para a nossa Constituição então. Estamos aqui, Constituição Federal. Então nós estamos aqui no título 8 da Constituição, o oitavo título da nossa Constituição, que é intitulado da Ordem Social. O capítulo 1º vai trazer a disposição geral, que traz, artigo 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único, o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. E aí chegamos no capítulo 2, que traz a Seguridade Social, que é o que a gente está estudando no momento. Está aqui, seção 1, disposições gerais. Aqui a gente tem aquele caput do 194, que estava lá no nosso slide, não é? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí, aqui no parágrafo único,
compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. E aí nós temos esses incisos. A Constituição coloca isso aqui como objetivos, mas nós vimos em sala de aula, no nosso momento presencial, que a gente pode entender isso aqui não apenas como objetivos, mas também como princípios, não é? Como fundamentos da Seguridade Social. E aí vocês devem lembrar que eu desdobrei esses incisos em vários princípios. A gente analisou isso de forma bem detalhada, não é? Então, nós vimos universalidade da cobertura, universalidade do atendimento, uniformidade dos benefícios, equivalência dos benefícios. Então, a gente saiu desdobrando isso tudo, a gente saiu analisando isso em detalhes, tá? Isso aqui é só para relembrar, tá bom? Se vocês quiserem depois, poxa, Pablo, vamos revisar isso, vamos dar mais uma olhada, não tem problema, a gente faz uma aula de revisão. Nesse momento a gente está só relembrando o que a gente já conversou para reativar na tua memória, tá bom? E aí, voltamos para o nosso slide. Estamos aqui, não é? Isso é o conceito de Seguridade Social. Relembrando ainda o que eu falei em sala, a Seguridade Social pode ser tomada como um gênero e saúde, previdência e assistência são as espécies, tá bom? Então, nós temos a Seguridade Social como um gênero, não é? Seria, vamos escrever aqui um pouquinho para isso ficar bem didático, não é? A Seguridade Social, ela seria um gênero, perdoe a letra do tio, não é bonita. E esse gênero teria as seguintes espécies. A primeira, previdência social, que é a que a gente vai estudar mais aprofundadamente, não é? Previdência social. Previdência, perdão. Nós teríamos ainda a saúde e a assistência social. Assistência social. Ou, como fica melhor para a gente memorizar, PSA não fica legal, não é? Vamos trabalhar com aquele mnemônicozinho. Vamos só inverter essa ordem aqui rapidinho. Então, previdência, assistência e saúde. Vai ficar sem edição essa aula, isso aqui fica na conta dos erros de gravação, tá? Eu gosto de colocar dessa forma porque aí a gente tem um mnemônicozinho, não é? Que é o hashtag PAS, né? Previdência, assistência e saúde. O que é previdência, o que é assistência, o que é saúde? Então, eu fiz foi voltar, vamos avançando. Então nós temos saúde, previdência social e assistência social. Do que é que a gente está falando aqui. Pessoal, a saúde, ela é direito de todos e dever do Estado e é independente de contribuição. Então vamos anotar isso aqui, tá? A saúde, ela é um direito fundamental social, que o Pablo quer que é direito fundamental. Direito fundamental são aqueles que a Constituição é quem coloca as regras do jogo, a Constituição estabeleceu como sendo um direito extremamente importante, um fundamento, um alicerce do Estado. Então ela é um direito fundamental social, previsto lá no artigo 6º da Constituição, ela é direito de todos, não é? Direito de todos, e todas, e todes, e todex, etc., tá? E dever do Estado, e dever do Estado, dever do Estado. Isso significa dizer que a saúde, ela é prestada a todos, independente de contribuição. Aí você olha para mim e diz, mas Pablo, isso é injusto, aquele sujeito que não paga imposto, não contribui com nada, ele tem o direito à saúde? Ele tem. O Estado, ele existe para isso, para nos fornecer determinados direitos e determinados serviços públicos. Se o Estado, ele não fornece nenhum direito para você, nenhum serviço público para você, para que ele existe? Para que você precisa dele, não é? Então, para justificar a sua própria existência, o Estado,
ele nos fornece alguns direitos, alguns serviços públicos, ele dá uma organizada na nossa vida. A saúde foi um direito e o serviço público de saúde é um serviço público que o Estado estabeleceu como sendo direito de todos, de todas as pessoas, tá bom? Independentemente de contribuição. A previdência social, ela é um pouco diferente, ela é um direito que não é de todos, ela é um direito dos beneficiários, tá? Então, a previdência é direito dos beneficiários, ou seja, direito de quem é segurado, direito dos beneficiários. Significa dizer o quê? Você trabalhou dentro da lei, na formalidade, tem sua carteira assinada, você automaticamente está filiado à Previdência Social, você automaticamente está, vinculado a esse seguro obrigatório, tá? E aí você tem os direitos relativos à Previdência, você tem as aposentadorias, você tem os auxílios. A gente vai falar sobre isso no futuro. E a assistência social, por sua vez, ela é direito de quem necessitar. Assim como a saúde, a assistência social é direito dos ou das necessitados. Então, aqui a gente está falando, o melhor exemplo, tá, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, aquele idoso, aquela pessoa com deficiência que não é capaz de se manter, tá certo? Nem a família tem condições de mantê-lo. O que é que você vai fazer com essa pessoa? Você vai abandonar essa pessoa? Vai deixar essa pessoa morrer de fome, morrer à míngua? Não. Essa pessoa fará jus a um benefício da assistência social. Tá bom? Aí você diz, Pablo, mas essa pessoa não contribui com nada, essa pessoa... Tá, eu entendo, mas lembra daquilo que a gente conversou. O Estado, ele deve existir para alguma coisa, ele deve existir para nos fornecer determinados direitos, determinados serviços. E aí, se é de deixar a pessoa morrer à míngua, que ela receba um benefício da assistência social, até mesmo para que ela possa se qualificar, possa se profissionalizar, possa se integrar melhor, ser incluída melhor na sociedade e no mercado de trabalho. Então, quando a gente estiver estudando a assistência social em detalhes, a gente vai ver que um dos objetivos da assistência social é justamente esse, de preparar a pessoa para que ela seja incluída ou reincluída na sociedade. Tá? Então, isso é saúde, previdência e assistência. Para a gente fazer um resumo geral da nossa aula passada, nós temos a iniciativa da Seguridade Social é do poder público e da sociedade, a organização é do poder público e a administração da Seguridade Social nos órgãos colegiados, nós vimos, é o que a gente chama de gestão quadripartite, não é? São 4, são trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, tá bom? Então, esse é um resumozão da nossa, na verdade resumozão é ótimo, né? A aula bem curtinha, bem enxuta, é um resuminho de tudo o que a gente conversou em sala de aula, tá bom? Então, essa é a nossa revisão de direito previdenciário. Eu espero sinceramente que você esteja gostando. Beijão no seu coração. Até a próxima aula.